Olá, sou Carlos Moraes, terapeuta integrativo e complementar e farmacêutico. E hoje eu estou aqui para falar dois temas muito importantes para você e correlacionar esses dois temas: hipertensão e emoções, sentimentos. E como que uma coisa pode estar ligada à outra, né? Levando em consideração do ponto de vista clínico, farmacêutico, que também é a área que eu domino, como também do ponto de vista psicossomático, metafísico, e como que possivelmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles podem interferir no nosso sistema circulatório, podem interferir no nosso coração, podem interferir na nossa pressão arterial e como isso está intimamente ligado. Atualmente, nós levamos em consideração, e isso se você for buscar em fontes confiáveis, né, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, dentre outras associações médicas que fazem essas pesquisas e mantêm os números atualizados, nós vamos ter mais ou menos ideia de que nós temos só no Brasil aproximadamente 38,1 milhões de pessoas hipertensas, ou pessoas que têm algum problema cardíaco que leva ao processo de hipertensão. Você tem noção do que são 38 milhões de pessoas? É muita gente. E ao mesmo tempo, eu preciso levar em consideração como farmacêutico que eu tenho um número substancialmente grande de pessoas usando enalapril, losartana. Por exemplo, losartana, um medicamento barato, simples, muito consumido pelos hipertensos, que tem uma ação de quê? Ela bloqueia os receptores, né, da angiotensina 2, que podem causar vasoconstrição, né? Vasoconstrição é a diminuição da luz do vaso, da artéria, elevando assim a pressão arterial. Angiotensina 2 é uma substância, um hormônio endógeno, né, que está relacionado a outros hormônios também, como a aldosterona, e que podem causar em algum momento o aumento da pressão arterial. E que tem se notado que com o passar dos anos, chegada na fase da terceira idade, melhor idade, essa substância começa a ter um aumento, né, um crescente aumento na nossa circulação. Consequência disso, o aumento da pressão arterial de alguma maneira. Como também, por exemplo, o enalapril, que é um medicamento com uma classe diferente do losartana, que ele vai impedir a conversão da angiotensina 2 para da angiotensina 1 para a angiotensina 2. E assim, diminuindo a vasoconstrição e, consequentemente, mantendo a pressão arterial mais próxima do normal. Então, alguns exemplos de medicamentos desta classe. E aí eu pergunto para você, por que essa substância começa a aumentar no organismo? Por que a angiotensina 1 converte-se em angiotensina 2 e, de repente, numa determinada fase da sua vida, isso aumenta? Quais são as emoções que estão ligadas a este processo? Essa é a visão psicossomática. Esta é a visão da terapia holística no processo fisiológico, bioquímico. Logicamente que nem tudo está tão elucidado, porque ainda a medicina cartesiana, mecanicista, ela ainda não abriu os olhos para algumas questões que nós avaliamos na medicina holística, na visão holística do ser humano, na visão da totalidade. E consequência disso, qual é a visão psicossomática que eu tenho? Você já parou para pensar que quais são ou qual é a visão psicossomática que nós temos do nosso sistema circulatório? Qual é o fluxo que a gente tem da nossa existência, do nosso ser, do nosso existir pela vida? Como que eu lido com isso? Qual o meu fluxo?
Meu sistema circulatório sanguíneo não leva nutrientes em todos os locais, células, órgãos, estruturas do meu corpo físico? Como que eu vejo o sangue? Ele leva, ele flui o que existe, o que eu me alimentei, o que eu bebi, o que eu vivo no meu dia a dia, para todas as minhas células, alimentando cada uma delas com os seus devidos nutrientes e os hormônios regulando todo o sistema. Ora eu estou mais devagar, que eu estou dormindo, ora eu estou mais desperto, ora eu estou acordado, ora eu estou concentrado, ora eu estou correndo, ora eu estou descansando, ora eu estou assistindo um filme, ora eu estou me emocionando. E essa regulação vem pelo sistema circulatório. Então, basicamente, quando eu vejo indivíduos desanimados, indivíduos desmotivados, eu começo a olhar para eles, pessoas ou seres que possivelmente vão ter algum problema de sistema circulatório. Fato. Dependendo do tempo de manutenção dessas emoções, desse desânimo, dessa desmotivação, deste processo, isso vai ficar por muito tempo. E essa visão que o terapeuta holístico tem, muito diferente do médico, diferente de mim, Carlos, profissional farmacêutico, que leva em consideração a losartana, leva em consideração o enalapril, leva em consideração os outros medicamentos outros medicamentos antihipertensivos, né, que faz uma regulação, mas eu quero, como terapeuta holístico, procurar a origem, a raiz do problema. E para isso eu preciso fazer uma investigação séria, importante. E aí eu tenho possivelmente dois universos, porque às vezes o indivíduo, o meu consulente, o meu paciente, ele está cansado de tomar esses medicamentos. Às vezes precisa ficar trocando, às vezes o médico não acerta, ou às vezes é por tentativa e erro, porque o meu organismo não aceitou. Mas será que foi o organismo que não aceitou porque aquelas emoções estão extremamente explodindo dentro de você e precisam ser trabalhadas de uma forma integrativa, complementar? Eu, terapeuta, não vou suspender nenhum medicamento que o seu médico deu. Não vou. Não é da minha competência e seria muita falta de ética profissional, tanto terapeuta holístico quanto o farmacêutico, fazer isso. Não vou fazer, nem como um, nem como o outro. Mas eu vou dar condições de fazê-lo compreender quais são as emoções que ele vive que estão ocasionando isso. Por exemplo, uma pessoa hipotensa, uma pessoa que tem pressão baixa. Nós avaliamos muitas vezes como a fuga pelo esquecimento e desejo de abandonar tudo que está ao redor dela. Várias expressões, várias situações, várias experiências desgastantes que ela quer esquecer, que ela não quer mais vivenciar aquilo. E ela está com desejo profundo de abandonar tudo. Não quero, não quero, não quero mais. Chega! E aí ela vai perdendo o quê? A motivação. Ela vai desanimando. Porque a própria visão psicossomática, metafísica do meu coração, entusiasmo e motivação. Meu coração vive à base disso. Eu perco o entusiasmo e perco a motivação, eu vou ter problema cardíaco. E, consequentemente, circulatório. Porque a regulação vem disso, né? E aí eu falo de todo o sistema. E aí, e uma pessoa hipertensa? Ele falou de esquecimento, de fuga, e é o contrário, né? Exatamente. Fuga através da preocupação excessiva ou dedicação excessiva aos afazeres. Eu mergulho em tudo que existe ao meu redor e todos os afazeres, inclusive
Indivíduos que costumam ter hipertensão são indivíduos que vivem muito a vida dos outros. Vivem os afazeres do outro, que é responsabilidade do outro. E ele precisa reconhecer este valor. E ele precisa reconhecer o valor que ele tem, que ele precisa viver com entusiasmo e motivação pelos seus próprios afazeres, sem excessos. Então, ó, preocupação excessiva, dedicação excessiva aos afazeres. Tem que viver? Sim. Tem que fazer coisas? Sim. Tem que viver a vida abundantemente? Sim. Mas excessivamente, nada. Tudo em equilíbrio. E aí, o que nós precisamos fazer? Ficar trocando de medicamento e de médico, médico, medicamento, medicamento, médico? Não. Tem que começar um tratamento sério com o cardiologista, porque hipertensão pode ter causas, resultados não muito agradáveis na vida do indivíduo, né? Ele pode ter uma morte, ele pode ter um AVC, ele pode ter um infarto, pode ter um monte de coisa, né? Então, precisa controlar? Precisa controlar. Mas qual é a causa? Qual é a raiz? A terapia vai trabalhar isso. Nós vamos fazer uma devida investigação, fundamentar nossa investigação através da ciência psicossomática, através da investigação por uma anamnese apropriada, uma diagnose segura e identificar os pontos emocionais e sentimentais que estão levando este consulente, este paciente, a ter hipertensão. É simples. Lógico que demanda dedicação, estudo. Se apropriar do conhecimento para fazer essa investigação. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou querendo te esclarecer deste universo. Se esse assunto foi interessante para você, bacana. Venha até mim, me questione mais sobre isso. Mande perguntas. Me diga o que mais você quer saber. Se você é terapeuta holístico, terapeuta integrativo e complementar, não sabia disso, se aproprie deste conhecimento. Eu tenho um enorme prazer de ser professor de terapias integrativas e poder compartilhar isso com você, para que você seja um excelente profissional, para que você seja um excelente terapeuta na prática.